Vamos lá, minha gente, continuando sobre Sabedoria da Vida, do Arthur Schopenhauer, editora Golden Books, tradução Jeane Rangel. Vamos lá, firme e forte, estamos falando sobre a fama, já na seção 5, nos encaminhando para o final. Vamos lá. O caso das obras filosóficas é o mais difícil de todos, pois o resultado que almejam é um tanto vago e ao mesmo tempo inútil do ponto de vista material. Elas atraem principalmente leitores que estão, eles mesmos, trabalhando nas mesmas linhas. É claro, então, pelo que disse sobre a dificuldade de se ganhar fama, que aqueles que trabalham não por amor a seu assunto, nem pelo prazer de aprofundá-lo, mas sob o estímulo da ambição, jamais ou raramente deixam à humanidade um legado de obras imortais. O homem que procura fazer o que é bom e genuíno deve evitar o que é ruim e estar pronto a desafiar as opiniões da turba. Não, até mesmo desprezá-las e seus descaminhos. Eis a verdade da observação, especialmente repetida por Osório de Glória, de que a fama se esquiva daqueles que a procuram e busca aqueles que a evitam, pois os primeiros se adaptam ao gosto de seus contemporâneos, os outros a despeito dele. Porém, se é difícil pensar na aquisição da fama, é fácil mantê-la uma vez adquirida. Aqui, novamente, a fama está em oposição direta à honra, com a qual se presume que todos sejam creditados. A honra não tem que ser ganha, somente não deve ser perdida. Mas aí está a dificuldade. Pois por uma única ação indigna, ela se vai irreversivelmente. Mas a fama, no sentido próprio da palavra, nunca pode desaparecer, pois a ação ou obra pela qual ela foi conquistada jamais pode ser desfeita. E a fama se liga a seu autor, mesmo se ele nada faz para merecê-la novamente. A fama que se desvanece ou é superada se prova assim espúria. Em outras palavras, não merecida e devida a uma supervalorização momentânea da obra de um homem. Aqui é, se você perde a fama é porque ela nunca existiu. Não, não para falar do tipo de fama que Hegel desfrutou e Klitschenberg descreve como proclamada por uma roda de admiradores subgraduados, o eco ressonante de cabeças vazias. Fama como esta que fará a posteridade sorrir quando focaliza uma grotesca arquitetura de palavras, um ninho elegante cujos pássaros há muito já voaram. Esta fama baterá à porta desta decadente estrutura de convencionalismo e a encontrará, enfim, vazia. Nem mesmo um resquício de pensamento para convidar o transeunte. A verdade é que a fama nada significa além do que um homem é em comparação com outros. É essencialmente relativa em caráter e, portanto, só indiretamente valiosa. Ela se desvanece no momento em que outras pessoas se tornam o que o homem famoso é. O valor absoluto só pode ser atribuído pelo que um homem possui sob qualquer e todas as circunstâncias. Aqui, o que um homem é diretamente e em si mesmo. É a posse de um grande coração ou uma grande cabeça e não sua mera fama o que vale a pena ter e conduz à felicidade. Não a fama, mas aquilo que merece ser famoso é o que um homem deveria estimar. Isto é, por assim dizer, a verdadeira substância subjacente. E a fama é só um acidente, afetando seu possuidor, principalmente como um tipo de sintoma externo que serve para confirmar sua própria opinião de si mesmo. A luz não é visível a menos que encontre algo que a reflita, e o talento só tem certeza de si mesmo quando a fama é divulgada. Mas a fama não é um sintoma garantido de mérito, porque você pode ter um sem o outro, ou como Lessing declara precisamente, algumas pessoas obtêm fama e outras a merecem. Seria uma existência miserável fazer seu valor ou desejo de valor dependerem do que os outros pensam, mas
Tal seria a vida de um herói ou de um gênio se seu valor consistisse em fama, isto é, do aplauso do mundo. Todo homem vive e existe por sua própria conta e, portanto, principalmente em e por si mesmo. E o que ele é e todo o seu modo de ser interessa a ele mesmo, pois mais do que a qualquer outra pessoa. Assim, se ele não vale muito em relação a isso, não pode valer muito de outra forma. A ideia que outras pessoas formam de sua existência é algo secundário, exposta a todas as chances do destino e, ao final, afetando-lhe, mas muito indiretamente. Além disso, as cabeças das outras pessoas são um lugar deplorável para ser o lar da verdadeira felicidade de um homem. Talvez uma fantasiosa felicidade, mas não a real. E que companhia misturada habita o templo da fama universal? Generais, ministros, charlatães, prestidigitadores, dançarinas, cantores, milionários e judeus. É um templo em que o mais sincero reconhecimento e a mais genuína estimação dadas mais às várias excelências de tal gente que a superioridade da mente, mesmo de alto padrão, obtendo da grande maioria só um reconhecimento verbal. Do ponto de vista da felicidade humana, a fama é certamente nada além de uma guloseima muito rara e delicada para o apetite que alimenta o orgulho e a vaidade. Um apetite que, embora cuidadosamente oculto, existe em um grau imoderado em todo homem e é, talvez, o mais forte de todos naqueles que dedicam seu coração a se tornar famoso a qualquer preço. Tais pessoas têm de esperar algum tempo em incerteza sobre o seu próprio valor antes de vir a oportunidade que as colocará à prova e deixará as outras pessoas verem do que elas são feitas. Mas, até então, elas sentem como se estivessem sofrendo uma secreta injustiça. No entanto, como expliquei no início deste capítulo, um valor irracional é colocado sobre a opinião de outras pessoas, valor este desproporcional ao seu mérito real. Hobbes tem algumas observações fortes sobre este assunto e, sem dúvida, ele está muito certo. O prazer mental, ele escreve, e o êxtase de qualquer tipo surge quando, comparando-nos com outros, chegamos à conclusão de que podemos pensar bem de nós mesmos. Assim, podemos facilmente entender o grande valor que é sempre ligado à fama, como merecendo qualquer sacrifício se houver a mais leve esperança de obtê-lo. Podemos assim entender como as pessoas mais vaidosas do mundo estão sempre falando sobre a glória, com a mais implícita fé nela como um estímulo para grandes ações e grandes obras. Mas não pode haver dúvida de que a fama seja algo secundário em seu caráter, um simples eco ou reflexo, como se fosse uma sombra ou sintonia do mérito. E em qualquer caso, o que excita a admiração deve ser mais valoroso do que a própria admiração. A verdade é que um homem se torna feliz não pela fama, mas por aquilo que lhe traz a fama, por seus méritos, ou, para falar mais corretamente, pela disposição e capacidade das quais seus méritos procedem, sejam elas morais ou intelectuais. O melhor lado da natureza de um homem deve necessariamente ser importante para ele, que para qualquer outro. Por enquanto, vamos ficando aqui. Vai refletindo aí sobre essas lindas palavras do Schopenhauer. É muitíssimo interessante sobre fama. Eu já me lembro de algumas situações, mas reflita aí. Já volto com o próximo vídeo. Abraço!